Como todos sabem, o momento atual é relativamente sensível. Geopolítica, com várias movimentações atípicas, quando a gente compara com os últimos 30 anos, de fato é um momento mais agitado, e isso acaba, diretamente interferindo em câmbio, juros e, consequentemente, na vida das pessoas e nos investimentos. E o Trump acabou de voltar atrás tudo que ele disse em relação à Groenlândia. O Bolsonaro entrou metendo o pé na boca de todos os aliados e entrou também naquela achando que ganhei agora, o Congresso tem que fazer tudo o que eu quero. O Japão era o cartão de crédito sem juros do mundo e que aos poucos, com a taxa subindo, acabando a uma mata. Se ele dá Bolsa Família, daqui a pouco eu digo, ele vai dar agora, além do gás, o transporte, a internet e ainda um vale balada. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no meu caso, eu aqui no estúdio em Nova York e os meus colegas em São Paulo. Se você ainda não segue o canal, é um ótimo momento e eu tenho certeza que durante o papo a gente vai justificar o seu like. Para conversar comigo, hoje eu recebo no Wall Street Cast um economista com mais de 25 anos de experiência, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em macroeconomia na na NYU Stern School of Business, com atuação profunda em macroeconomia, mercados financeiros, gestão de risco e mercados emergentes. Ele é autor do livro Master Fix, Jornada à Renda Fixa, e hoje atua como economista-chefe e partner da Levy, DTVM, uma instituição focada em inovação, tecnologia e acesso inteligente ao mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Jason Vieira. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos aí ter um papo bom agora. Maravilha. E para compor aqui esse debate, meu parceiro, amigo, sócio, Daniel Faria, também economista, enfim, ele como é figura frequente aqui, eu acho que poupa uma apresentação muito longa, mas enfim, mestrado na Europa, anos em Londres, trabalhou também muitos anos com o Guedes e agora ele tem o privilégio de me aguentar já nos últimos anos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, turma. Sempre bom bater um papo com vocês. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Jason. Vamos lá. Uma pausa rápida. Como todo mundo sabe, não existe decisão boa sem informação, sem conhecimento. E em finanças isso é especialmente verdadeiro. Há um bom tempo que eu consegui para os meus alunos de mestrado, que eu dou aula aqui em Nova York, uma condição para eles assinarem com desconto um dos melhores portais de serviços e informações financeiras. E agora eles me permitiram começar a compartilhar isso aqui também, com a minha audiência e com os meus seguidores. O Investing.com é hoje um dos maiores portais de informação financeira dos Estados Unidos e do mundo. E eles também estão no Brasil, com redação em português e cobertura local. E um detalhe, é um dos poucos que são absolutamente livres de conflito de interesse. O Investing.com é um terminal financeiro. Ele reúne em tempo real tudo o que está acontecendo nos mercados do mundo inteiro. Ações, moedas, juros, commodities, criptos, indicadores econômicos, tudo num único lugar. Mais do que isso, ele tem inúmeras funcionalidades, análises e dados em nível profissional, só que sem custar os $30 mil que eu pago por ano por apenas uma estação da Bloomberg. São 15% de desconto na assinatura usando o meu código, que eu deixei fixado aqui nos comentários do vídeo e também na descrição. Só um detalhe. Para você conseguir essa condição, você tem que entrar pelo computador, pela versão web, porque pelo aplicativo, para assinar o cupom, não funciona. Mas depois de assinado, aí logicamente você baixa o app e segue tudo normal. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Bons investimentos! Jason, qual a sua perspectiva com as trumpadas do momento? Bom, nós estamos num cenário cada vez mais complicado, né? As questões geopolíticas elas têm se imposto cada vez mais. Donald Trump, obviamente, traz um adicional a essa volatilidade dos mercados, sempre com as suas posições polêmicas. Eu sempre digo que muitas vezes o presidente Trump ele tem um problema de forma e não de conteúdo, né?
Muitas vezes ele faz coisas que foram já feitas por governos democratas, mas o nível de publicidade que ele dá, a maneira como ele lida com isso, acaba, de certa maneira, depondo contra o que ele está fazendo, e ele está fazendo muitas vezes coisas até mais suaves do que democratas. Posições em relação à China, as posições até em relação à questão na Ucrânia, de tudo como está sendo feito agora, traz tudo isso. E, obviamente, isso traz volatilidade nos ativos de mercado financeiro. Os ativos de mercado financeiro ficam sensíveis a todas essas sinalizações que são emitidas. Raramente você tem uma reação nula a qualquer movimento desse do Donald Trump, o que ele diz, o que ele fala, como ele fala, né, especialmente. Então, estamos ainda no primeiro literal ano, né? Nós acabamos de fazer, há 2 dias, basicamente, 1 ano de governo Trump, ainda que pareça muito mais. E vai ter ainda mais 3 aí pela frente. E, para eu entender, até por curiosidade, me explica melhor sobre a sua operação, porque é um negócio inovador, né? Nós somos uma corretora, na verdade uma DTVM, né, e trabalhamos com uma série de clientes institucionais. Estamos avançando agora com clientes pessoa física, e temos também uma asset, que também faz gestão de ativos, ou seja, nós estamos já trabalhando um sistema completo, um universo completo de investimentos, e com isso, obviamente, a imposição de tecnologia fica cada vez maior, então a gente está abrindo cada vez mais espaço para que os clientes tenham acesso tecnológico com inovação, IA, tudo isso nessas operações. Nossa operação ela ainda é focada nesse curto prazo nos investidores institucionais na DTVM, mas também tem bastante foco na pessoa física agora na asset. Então estamos aí um universo completo e vamos expandir aí mais para frente ainda para maiores situações de mercado, wealth management, outros setores que a gente vai acabar atacando, mas sempre com muito foco em AI e também com a questão tecnológica agora no curto prazo. Daniel, as trumpadas vão dar bom? Vai dar bom ou vai dar ruim? O dar bom e dar ruim, isso é relativo, né? Depende em que ponto você está. Mas eu acredito que o Trump ele é sempre muito midiático, ele está sempre causando volatilidade no mercado, mas até o momento a gente teve um desempenho bastante positivo no médio prazo, olhando assim, depois que passa alguns movimentos que ele faz, o mercado absorve bem e segue andando, porque ainda tem bastante liquidez, né? Mas e também assim, a postura do Trump, ela torna mais fácil logo baterem nele, que ele está fazendo uma coisa horrível, e no final a coisa não é tão horrível quanto todo mundo pensa nesse início. Então, assim, meio que dar uma separada, o que é ruído e o que é fato mesmo, e depois o mercado se acalma e recupera. Então, eu não acho que esse ano, eu acho que pode ser bastante positivo ainda para os Estados Unidos, esse segundo ano de Trump. E o 2027, 2028, eu acho que serão anos um pouco mais, assim, mais difíceis para a administração dele. Ele não vai ter tanta liberdade que nem ele vai ter ainda esse ano de implementar coisas que ele quer. Então, eu acho que ele pode fazer algumas mudanças que para os Estados Unidos pode ser bom, eu acho. Você fala isso em razão das eleições de midterm? Também, porque aí cria... que assim, historicamente, né, do segundo ano para frente, o próprio governo começa a tem essas eleições e aí dá uma dividida no Congresso e depois vai chegar perto das eleições presidenciais e aí todo mundo começa a se dedicar às suas próprias campanhas. Então, assim, a agenda dá uma esvaziada. Mas esse ano eu acho que ele deve dar uma acelerada em alguns projetos dele que podem ser interessantes assim, para os Estados Unidos. E aí, como o mercado vai avaliar isso, eu acredito que ainda tem um lado positivo. Tende mais para o lado positivo do que negativo. Mas, assim, não dá para cravar na unha o que vai acontecer. O que dá para cravar é que vai balançar bastante. Isso eu te garanto que de emoção a gente não vai morrer esse ano, entendeu?
porque a gente está gravando esse papo e o Trump acabou de voltar atrás em tudo que ele disse em relação à Groenlândia. Tudo que ele disse, eu digo, não é que ele perdeu o interesse pela área, mas não é isso. Mas ele ia taxar, ele indiretamente dizia, se necessário, uso a força. Aí ele foi no Fórum Econômico Mundial e disse, não, força? Para que força? Não tem força. E falou, a taxa? Não, a taxa, acho que a gente está tudo ótimo. Como ele tem um jeito muito engraçado, né, que ele fala, eu não vou saber imitar e nem, não vou lembrar agora, mas assim, as pessoas são lindas, é muito bonito, tá tudo, a conversa foi ótima, ele é muito, eu gosto muito dele, então uma taxa não tem mais taxa. Basicamente foi isso, né, Jason? Ele na verdade ele é famoso por fazer isso, né? O Trump ele tem uma retórica que muitas vezes é muito parecido com aquele Art of the Deal, que é o livro, né, que ele escreveu lá atrás, que é sempre exagerar na demanda para conseguir o que você quer. Então é mais ou menos o mercado, quando você está no mercado árabe, você nunca aceita o primeiro valor. Eu brinco assim, acho que uma anedota bem interessante que a gente vê, para quem assistiu, né? Tem um filme daquele grupo Monty Python que chama A Vida de Brian. E tem um momento que ele está tentando se disfarçar no meio do público e ele vai comprar uma barba no mercado, nesse mercado. E aí ele vai pagar direto, o cara falou, não, você precisa negociar, eu vou dizer tanto, você diz tanto, eu vou falar para você, não, isso aqui é um absurdo, eu não posso vender isso aqui de graça e tal. E é o que ele faz, ele usa esse processo, esse ciclo anedótico, digamos assim, de forma a tentar chegar ao que ele quer. Então, tanto que a questão do taco, né, que Trump always chicken out, do Trump sempre desiste, virou uma mítica no mercado. Então, que eu sempre digo, todo mundo fica, o problema é todo mundo reage pela primeira coisa que ele faz e todo mundo reage ainda pela primeira coisa que ele diz, sabendo que ele vai acabar recuando. Esse é o ponto. Quando eu digo assim, gente, o cara tá falando, presta atenção no que ele tá falando. Ele tá falando que ele vai invadir a Groenlândia. Vocês acreditam que ele vai invadir a Groenlândia? Em sã consciência, ele não vai invadir a Groenlândia, e é o que acaba acontecendo, ele não acaba invadindo, e ele acaba voltando atrás, vem com uma retórica, daí a retórica dele fica muito mais suave. Foi a mesma coisa com o Brasil ele começou a atacar o Brasil, pesado, não sei o quê, de repente viu que estava faltando coisa nos Estados Unidos que impacta a inflação americana, aí já começou a melhorar o papo, aí aproveitou lá no meio do caminho, que tinha metido uma Magnitsky no Xandão, já no meio do caminho, ele já, putz, vamos negociar terras raras que eu tiro aí o Magnitsky aí do ministro de vocês, e assim foi. Então ele utiliza isso como um instrumento de negociação muito pesado. E ao utilizar como instrumento de negociação muito pesado, o mercado talvez tivesse que estar um pouco mais acostumado com isso, mas não adianta. São 5 anos de Trump, podemos dizer, porque eu já fiz 4 primeiros com esse agora. Ele continua agindo do mesmo jeito, o modus operandi dele não mudou, mas as pessoas ainda continuam reagindo como se o primeiro deal dele fosse o deal definitivo. E não é. A gente sabe muito bem disso. Mas esse é o ponto, né? Que você falou, as pessoas continuam reagindo, porque essa história da Groenlândia rendeu e causou. Eu acho que o impacto de mercado foi até pequeno, mas o impacto político, a indisposição foi grande, assim, se a gente comparar. Bom, eu tenho 46 anos, nesses 46 anos, tirando, é lógico, Guerra Fria eu ainda era muito pequeno, tá um bananão, né? Como diz o Diogo Mainardi, a dinâmica que ele impõe. Mas aí eu te pergunto, na sua gestão, o quanto isso tem interferido, especialmente nos indicadores que você vê como os mais relevantes, que eu imagino que entre eles seja câmbio e juros? Sim, obviamente, mesmo nós sabendo que isso não vai prosperar, nós não podemos deixar de acompanhar as reações que o mercado tem. Então, tem que acompanhar o que o mercado, infelizmente, muitas vezes acaba reagindo de maneira quase que gutural. Mas, óbvio, isso impacta no aumento da volatilidade dos ativos. Então, você tem um dia que está vindo numa pretensa normalidade e, de repente, o teu trade que está todo bem posicionado, de repente você está num dia
bom, você está com bolsa subindo, está com dólar caindo, está com juro fechando, e você está nesse momento montando uma operação em cima disso. De repente vem e acontece um negócio desse. Ou seja, são mini riscos de cauda que ficam alimentando a volatilidade do mercado e atrapalham a gestão. Isso é inegável. Eles são, de certa maneira, um tanto quanto nocivos para a gestão no geral e faz com que os traders tenham que ficar cada vez mais atentos. Sempre atentos, porque deu um movimento. Porque ele tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro, que é um movimento de reação inicial e depois, obviamente, ao retorno desse movimento. Então, sempre tem aquela reação inicial, Trump falou. Aí o Trump falou, dá aquela reação no mercado, faz aquela volatilidade toda, você pode perder o seu trade e muitas vezes você pode acontecer de você estar numa posição, o Trump fala, o mercado reage, dá toda aquela volatilidade e volta para onde você estava antes, mas a reação natural dos traders é tentar corrigir aquele movimento que aconteceu. E aí foi que fez, voltou, acaba perdendo dinheiro, então tem que ficar muito atento. Ou seja, o nível de atenção ficou muito maior. Tensão e atenção, né? Os traders agora ficam com um nível de tensão e atenção muito maior, porque você acaba estragando muitas vezes os fundamentos que você está rodando em termos macroeconômicos. Se você olhar hoje, nós tivemos os dados de PCI nos Estados Unidos, que é os dados de preço e consumo. E esses dados de preço e consumo, eles de alguma maneira demonstram que o Federal Reserve, por exemplo, ele ainda vai ter dificuldades, por exemplo, apesar da inflação parecer comportada, ele ainda vai ter dificuldades de cortar juros nos Estados Unidos. E isso daí é uma das coisas que tem mexido muito com o mercado. E aí o Trump começa a falar do presidente do Fed, ele começa a falar do Powell, de quem ele vai substituir, aí ele vem e começa a falar da Lisa Cook, que ele quer demitir, porque a Lisa Cook cometeu fraude, outros membros do Fed, por muito menos, já pediram demissão, aquela história toda. Ou seja, já são situações que, de certa maneira, são voláteis para o mercado financeiro e ele adiciona, ou seja, ele joga um pouco de gasolina na fogueira sempre quando ele pode. E aí, óbvio, é o que faz com que os bons traders fiquem atentos o tempo todo e tenham até cuidado, muitas vezes, na reação em relação ao que o Trump vai fazer. Né? Então, sempre tomar uma cautela extra, porque se ficar 100% na reação dele, óbvio, a gente sabe que acaba sendo uma bagunça. Agora, vamos explorar mais, então, justamente essa questão dos juros americanos, pela importância que ele tem na amplitude, o alcance e na consequência, inclusive, em outras economias como a brasileira. Eu concordo que a inflação americana, embora relativamente controlada, ela não está, na velocidade que se desejava, ela não está convergendo para a meta, e isso vai criando ali uma limitação para se abaixar os juros. Mas eu diria que até os 3%, independentemente se isso é o ideal, certo ou não, eu acredito que até os 3% eles vão levar na marra, não necessariamente em reuniões seguidas. Talvez eles pulem uma, mas eu acho que chegar até os 3% nos próximos meses é muito provável. Você concorda ou você acha que eu estou sendo muito otimista? A expectativa, se a gente for pensar, a mediana está falando de 2 cortes só daqui até o final do ano. Né? O mercado começa a trabalhar e desenhar uma perspectiva de que a taxa americana vai ficar relativamente comportada exatamente por todos esses aspectos que a gente está observando agora dos temores em relação ao que está acontecendo. Eu já sou mais conservador, eu acho que começa a se pensar numa faixa pelo menos 25 a 50 basis points acima do que você está imaginando, ou seja, ali a gente está falando de 3,50, alguma coisa assim, né? 3,25, 3,50, que é aquela faixa que é natural do Federal Reserve. Mas mesmo o mercado, ele está muito dividido quando fala dessas taxas, né? Porque você tem toda uma série de aspectos em termos de indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos, que também, de certa maneira, tem corroborado, especialmente no mercado de trabalho, que todo aquele susto com payroll, aquilo tudo ficou meio que dividido de alguma maneira. Né? Então, ainda se tem um aspecto
de dúvidas em relação ao rumo da atividade econômica nos Estados Unidos, se realmente está havendo resfriamento da atividade econômica na velocidade que se imaginava, se esse resfriamento ele vai conseguir impactar a inflação a tempo do Fed ter conforto para conseguir cortar os juros. Se a gente for observar pelo curto prazo, os indicadores não dão esse conforto para o Fed. O Fed teria no máximo esses 2 cortes, então faria mais 2 de 25, e aí terminaria com, vamos dizer assim, a taxa terminal em 3,25, fechando o ano. Né? É crível, né? Podemos dizer assim que é crível, que dado o contexto que o Fed... mas pode ir para 3? Pode, a gente está falando de semântica, mas os temores, na verdade, em relação à questão do Fed, é cometer erros que o Powell cometeu no passado. O Powell mesmo cometeu uma série de erros quando ele falou da inflação que era transitória e ficou demorando demais para fazer a normalização, o tempo que ele levou para acionar o quantitative tightening, e o quanto tempo ele levou para tirar a liquidez do mercado, que dava essa liquidez que ainda está presente no mercado. Nós temos ainda uma liquidez bastante elevada no mercado, e em partes ainda é resultado daquelas políticas expansionistas que nós observamos lá atrás durante a crise de 2020, que são herança da crise de 2008. Então, de certa maneira, os temores é de que, de repente, você com uma inflação que ainda está sensivelmente elevada e muito próximo de 3% e longe da meta, está basicamente 50% longe da meta determinada ali informalmente pelo Federal Reserve, então fica uma situação complicada pela autoridade monetária, de repente, começar a cortar juros numa economia que talvez esteja tendo que operar sob juros neutros maiores do que historicamente já se operaram. Mesmo porque a inflação também nos Estados Unidos, nos últimos anos, foi maior do que a média histórica que já se observou. Então, é um conjunto de informações aí que não é fácil da gente destilar, né, para chegar numa conclusão final. Uma interrupção rápida. Se você está curtindo esse episódio, o seu like é mais do que bem-vindo. Então, fique à vontade e dê o toque aí no botão. Vamos lá. Daniel, como é que você vê essa história? Pelo seguinte, o Powell está saindo, o Trump vai indicar o novo presidente e, logicamente, essa indicação vai estar condicionada a, meu amigo, você está indo para lá, é assim que a banda toca. Então, o cara vai ter a missão de cooperar, ele vai ter a obrigação de cooperar com o entendimento e o desejo do Trump, que é baixar os juros para, logicamente, independente da sustentabilidade, mas ele quer fazer a economia bombar e já está olhando, mesmo que ele não possa se reeleger, mas ele vai querer perpetuar indiretamente o poder dele, a gestão, os republicanos. Então, quando a gente fala em 2 cortes, já seria os 3, mas qual é o seu contraponto dessa minha visão e do Jason? Porque, de novo, se vão ser em reuniões seguidas, eu não posso afirmar, mas até os 3 eu acho que eles já contrataram, a não ser que dê alguma zebra aí no meio do caminho. Dos 3 para frente, aí é que eu acho que vai depender de indicadores ou de uma arbitragem ainda maior do Fed, mas lembrando que também o presidente sozinho não faz chover, né? Ele precisa de outros 12 votos, né? Ele não decide as coisas por ele. O que você acha? Assim, eu acredito que esse ano vai ter 3 cortes, a princípio, muito porque uma das coisas que eu acho que muita gente está ponderando, assim, principalmente eles ali, é que a economia americana está crescendo sem gerar emprego. E assim, e isso é um drama, porque para onde vai essa gente toda? Eles precisam... hoje a gente já mudou muito de figura. Antigamente, há uns anos atrás, as pessoas mudavam muito de emprego nos Estados Unidos por causa que era fácil arrumar emprego, tinha salário. Hoje você vê que o pessoal não está indo atrás de salários mais altos, está todo mundo querendo ficar, as grandes Big Techs aí já não estão contratando, que nem contrataram há um tempo atrás, e agora entrou um dilema aí que é o seguinte:
a economia pode continuar crescendo por ganhos de produtividade, isso tudo, mas, assim, emprego que é emprego não está vindo. E como é que você vai lidar com isso? E aí, uma forma de desafogar um pouco a economia é você criar um ambiente melhor para o médio empresário, né? O médio e o pequeno, que fomentam muito a economia americana. Então, assim, é aí que os juros pegam. Assim, em termos de inflação, dado, eu acho que, a minha opinião é que essa inflação pode dar uma arrefecida aí por algumas questões. A gente tem preço de energia um pouco mais barata, tem algumas coisas mais baratas. Por outro lado, você tem o impacto que vai ter de algumas commodities metálicas sobre tecnologia, sobre outras coisas que vêm aí que vão ficar mais caras. Mesmo assim, o consumo pode dar uma abrandada nos Estados Unidos e abrir um espaço para o Fed baixar os juros. O que eu acho que é essencial agora, no que em quem o Trump vai nomear, é uma pessoa que consiga se comunicar bem. Eu acho que a comunicação do Powell é muito ruim. Ele fala um negócio hoje, daqui a um tempo ele se confunde, nas próprias reuniões ele não é claro respondendo. Cara, isso gera um desconforto, óbvio, no mercado, e o mercado opera contra ele em diversos momentos. E um outro ponto que o mercado espera também é que ele disse algumas reuniões atrás que o Fed deve voltar a aumentar o balanço devido ao aumento do tamanho da economia e do tamanho do setor bancário americano. Então, assim, a taxa oscila. Se você parar para pensar, olha o que aconteceu agora nesse ano, assim, no final do ano. A gente teve uma venda maciça da China de Treasury. A oscilação na taxa longa, cara, não foi tão pesada que nem foi há um tempo atrás. Assim, oscilou, mas assim, foi tranquilo. Porque, mal ou bem, estruturalmente até melhorou para os Estados Unidos hoje o perfil dos detentores da dívida dele, dos credores dele estrangeiro. Mas, assim, tem muita gente que está assim, na hora que eles falarem vão aumentar o balanço, vai todo mundo mergulhar no Treasury porque sabe que o Banco Central vai estar lá para comprar. Então, assim, é um trade que tem muita gente esperando para essa taxa cair. E aí ele cria um ambiente para isso vir para baixo. Só que, assim, você pode criar um ambiente de uma forma suave, com declarações tranquilas, ou você pode criar uma confusão no meio do caminho. O que a gente vê muito é ruído. E assim, a inflação vai ter... Pô, quantas vezes a gente discutiu, Bruno, aqui sobre a tarifa vai gerar inflação de não sei quanto. Cara, no final não gerou. Se tiver guerra, a inflação vai cair porque vai gerar um problema, isso, aquilo, outro. E, cara, tá tendo algumas coisas, mas assim... Os preços estão mais ou menos ali, que nem a gente fala, comportados, não estão no nível que a gente gostaria, mas assim, não está explodindo, sabe? Então, são alguns detalhes que a gente olha e fala, se você evitar um pouco o ruído na comunicação, você cria um ambiente melhor para baixar juros. Pô, hoje os Estados Unidos está com a taxa de juros X, a Europa já despencou, o Reino Unido... Os caras estão arrumando um caminho para baixar juros. Então, assim, o mundo está vendo isso. Então, eu acho que o foco do Trump deveria ser isso, assim, entrevistar alguém lá para falar assim, cara, como é que você fala numa entrevista, porque é melhor do que você seguir o que eu quero, entendeu? Mas fale bem, pelo amor de Deus. Assim, porque agora a gente está tendo um problema do Powell sendo processado. Ele está sendo processado, mal ou bem, foi porque ele disse um negócio, depois ele mudou de opinião assim, na reunião seguinte, e muita gente falou, cara, esse cara ele fez um movimento político ali atrás, ele não baixou os juros naquela... Então, assim, isso tudo vai criando ambiente ruim, cara. Então, na minha opinião, eu acho que ele vai botar alguém de confiança dele, mas eu espero, eu torço, para que a pessoa fale bem, entendeu? Mas, assim, no mercado a gente espera de tudo hoje em dia, né? Mas olha só,
a questão do processo do Powell não tem pé nem cabeça, porque tem a ver com o prédio que foi devidamente aprovado, que não é um negócio que começou agora. E não foi ele, da cabeça dele, que falou, vou gastar 2,5 bilhões aqui, e não perguntou para ninguém, até porque ele não tem essa autonomia, né? Lógico, né? Eu vou contar para as pessoas que não sabem, quando a gente conversa, eu falo, eu acho que ele fala bem, é que a posição dele realmente delicada, os indicadores mudam, uma visão hoje pode não ser a mesma amanhã, mas a história da ação não tem pé nem cabeça, né? Não faz sentido nenhum. A da Lisa Cook faz mais sentido do que a do Powell, né? Do Powell. Mas, no final... Tanto que não vai dar em nada, né? Tanto que eu acho que a história do Powell não vai dar em nada, até porque ele já está saindo. Isso que foi o que mais me chamou a atenção. O cara já está saindo, já é game over, né? Esquece. Mas cria essa picuinha. Mas, assim, uma coisa que eu te digo, assim, que, na minha opinião, isso, né? Se você olhar algumas entrevistas do Powell, quando ele vai definir a taxa de juros e as pessoas vão perguntando ali, ele não fala com convicção, e principalmente agora, ele se confunde, assim, cara, ele fala um negócio, ele para, aí a resposta fica assim na nuvem e tal. Mas sabe por quê, na minha opinião? Porque ele é da personalidade dele. Eu acho que fraco, ele é do estilo somebody love, do estilo... Assim, falo pouco, falo e não falo nada. Eu acho que é defender o indefensável. Eu acho que muitas vezes ele não acredita naquilo que ele está defendendo, e aí acaba ficando aquela situação estranhíssima, né? Você dá aquela sensação de que ele está tentando, assim, a penúltima reunião, a antepenúltima e a penúltima reunião que ele apresentou foram péssimas. A penúltima acho que foi uma das piores apresentações de que um presidente de Banco Central na história americana fez. A última ele já veio mais convicto, que o mercado tinha expectativa ali de um movimento mais fraco e talvez não um movimento, e ele veio e bateu mais o pau na mesa, ele ficou um pouco mais confortável com a decisão dele. Mas foi uma das poucas reuniões no qual ele teve. Ele normalmente dá aquela sensação de que ele está tentando defender uma coisa que nem ele está acreditando. Que já chegou que muitas vezes ele cede às pressões do mercado, muitas vezes ele cede às pressões da curva, coisa de que um presidente do Banco Central não pode fazer. Eu acho que uma das piores coisas que existem, que é o que, por exemplo, está para acontecer no Japão, é você ter um movimento que combina a conjunção do Banco Central com o Ministério da Economia ou com o Tesouro. Essas duas forças, não que elas tenham que ser antagônicas, mas elas têm que se equilibrar. Então, o Banco Central ele tem que ser o ponto de equilíbrio do Ministério da Economia ou da Fazenda aqui no Brasil, e vice-versa. Quando os dois falam na mesma direção, isso é um inferno. Isso é uma desgraça, porque aí você está entrando numa política econômica que pode se tornar absurdamente contracionista ou expansionista a despeito dos indicadores econômicos. Né? E é o cenário que nós temos não só no Japão, nós temos em boa parte do mundo acontecendo, nas economias europeias. Você citou a Inglaterra, o Reino Unido agora. O Reino Unido está agora querendo cortar juros com inflação alta e problema fiscal. Né? Quer cortar porque quer cortar, mas a situação econômica deles não permitiria um corte de juros. E mesmo para os Estados Unidos. Eles estão cavando, né? Na verdade, estão cavando de alguma maneira um ciclo de afrouxamento monetário sem que haja sustentabilidade macroeconômica para que esse ciclo seja crível. Então, eu acho que assim, o mundo entrou num ciclo, para mim, estranho já recentemente. Eu acho que 2008 com 2020 acabaram com o fiscalismo no mundo, a gente entrou num MMT gigante, né? E economias como eu citei agora, até a economia japonesa, que era considerada uma economia muito disciplinada, apesar do que nós observamos em termos de ratio de crescimento econômico vis-à-vis a dívida bruta, né? Eu acho que agora está entrando todos esses países, a Alemanha, que era super disciplinada, o próprio Reino Unido, os Estados Unidos, que tinha uma certa disciplina fiscal, né? Todos eles estão entrando numa fase, para mim, estranhíssima. Então, esse fim de fiscalismo, para mim, é uma percepção de que a conta sempre vai ficar para frente, né?
E o que eu sempre dizia que o que eu gostava muito, pelo menos na percepção, eu tenho um conhecimento grande da economia japonesa, e eles tinham uma coisa que era o pensar na dívida do Japão era sempre evitar que você transferisse dívidas para gerações futuras. Era considerado imoral, né? E agora esquece, o mundo inteiro já está pensando que penso agora, depois a gente vê o que acontece, né? Agora, Jason, baseado nisso que você falou, como vai ficar o comportamento do FX rate, do câmbio, especialmente real em relação ao mundo? Porque você trouxe duas coisas que são relativamente importantes. Primeiro, os Estados Unidos, que abaixando os juros mais ou menos, a pergunta que eu acho que a gente tem, e o debate que eu acho que a gente tem que fazer é: isso vai continuar alimentando, fragilizando o dólar frente ao real e alimentando a Bolsa Brasileira? E uma força contrária a isso é que o Japão era o cartão de crédito sem juros do mundo e que aos poucos, com a taxa subindo, está acabando a mamata. Quando você põe essas duas forças, o que você espera? Porque, e aí eu vou, só para devolver a provocação, na minha opinião, o valor do dólar hoje é uma janela de oportunidade. Eu não acho que ele vai se manter nesse patamar. Eu acho que é uma questão de dar um espirro, até por causa dos problemas fiscais brasileiros. Ele dá um espirro e vai desandar tudo de novo. Bom, eu acho que assim, o governo Lula, ele costuma ter algumas sortes históricas, né, que são muito nítidas. Ou seja, a despeito da indisciplina macroeconômica, nós tivemos, por exemplo, depois da saída do Palocci, que era quem fez um primeiro governo economicamente muito bom do governo Lula, ele teve a sorte do boom de commodities, capitaneado pela China e com toda a ajuda ali do métier democrata americano. Ele teve uma sorte histórica no ano passado, que foi esse movimento que, a partir do Liberation Day, jogou o dólar para baixo e fez com que nós fechássemos a inflação no ano passado muito próximo do topo da meta determinado pelo CME. O que eu quero dizer com isso? Que essa sorte histórica que preservou uma inflação baixa, nós podemos estar chegando num ponto em que ou esse dólar vai ficar estável, ou esse dólar não cai mais tanto para baixo de 5,20, para baixo de 5,10, que sustente uma inflação baixa como a gente observou no ano passado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muito do que nós vamos observar em termos de ativos no Brasil em 2026 vai depender do trade eleitoral. Então, se o mercado entender que vai haver a recondução de um governo que sabe que, notadamente, só conseguiu sustentar parcialmente os resultados fiscais do ano passado por conta de um aumento absurdo da arrecadação e da base tributária, e que a questão fiscal vai piorar esse ano porque ele pretende fazer uma série de gastos aos quais ele prometeu, se o mercado entender isso, o trade normalmente é dólar para cima com bolsa para baixo e juros abrindo curva. Se o mercado começar a notar, através do ciclo eleitoral, que está totalmente indefinido, nós temos aí um mês mais para haver uma definição eleitoral daqui, começar a entender que vai haver alternância de poder, o mercado começa a ter um trade muito mais, digamos, feliz, digamos assim. Ou seja, é um trade de bolsa forte para cima, dólar forte para baixo, fechamento da curva de juros. Mas isso tudo depende de fatores que aí nós estamos indo na situação do imponderável, né? Porque a política é imponderável. Então é um trade que pode ser que aconteça, porque em anos de eleição, infelizmente, nós temos um limite muito grande daquilo que a gente pode ou consegue mensurar, né, em termos de avanço de mercado, porque depende exatamente desse ciclo e de como vai fazer. Porque o mercado não gosta da política econômica do atual governo. É nítido e há suas razões para que isso aconteça.
Por mais que não adianta o ministro reclamar, dizendo, olha, a gente conseguiu fazer o resultado. Sim, o resultado foi feito dentro do esforço homérico de fazer o aumento de arrecadação e zero contenção de gastos, zero fiscalismo, zero uma percepção econômica um pouco melhor, zero reformas que tragam avanços importantes para o país. A gente ficou muito ali baseado na percepção do que vai acontecer da reforma tributária, que ainda está em andamento, ou seja, mas ela tem um ciclo que vai durar 10 anos de conversão total, mas com o maior IVA do mundo. Ou seja, com uma arrecadação ainda considerada muito elevada ao peso da economia brasileira. Então, esse ano depende muito desse trade eleitoral. Se fosse só pensar por aspectos macroeconômicos, realmente você teria a questão fiscal pesando muito mais. Mas a questão fiscal, ela pode ser reduzida, ela pode ser deixada de lado dentro de um cenário de perspectivas, que foi o que aconteceu, por exemplo, em 2016. Quando você teve a queda da Dilma, a situação econômica no momento do Brasil era uma das piores recessões, a pior recessão do século XX e uma das piores recessões da história do Brasil, que aumentou o nível de pobreza e aumentou o empobrecimento médio do brasileiro. Você tinha uma situação fiscal péssima, mas quando houve a instalação do novo governo, a perspectiva dos investidores, dos analistas, do mercado e da economia real, de que você teria um contexto melhor, mexeu com a curva de juros, mexeu com o câmbio e mexeu com a bolsa. Então, isso daí, ou seja, a situação presente e os próximos períodos que demandam, por exemplo, reformas pesadas, podem ser, digamos, azeitados pelo mercado, dada a perspectiva de que você vai ter, em termos econômicos, um cenário muito mais produtivo. Ou seja, reformas interessantes, redução do tamanho do Estado, desburocratização, tudo isso acaba pesando positivamente e os investidores reagem de maneira positiva a esse contexto. Mas, como eu falei, infelizmente é o imponderável da política. Você saber o que vai acontecer dentro desse cenário é quase que exercícios de futurologia. Daniel, vai lular ou o que você vai fazer? Não, o que eu acho assim, eu concordo com o Jason, a política vai dominar bastante daqui a pouco aqui no Brasil, principalmente no cenário que a gente está, mas eu acrescento uma questão, que nem eu falei, assim, até ali setembro, talvez, o Trump deve dar uma acelerada em algumas medidas nos Estados Unidos, e algumas delas são redução de imposto para empresas e benefícios para repatriação de negócios, de trazer dinheiro para dentro do país. E ele aprovando essas coisas, cara, é um fluxo para os Estados Unidos, é um dólar mais forte. Isso pode dar uma freada na queda do câmbio para o Brasil. Entre outras coisas também, assim, a gente tem outros emergentes no mundo que estão andando melhor do que o Brasil e como é que a coisa vai andar. O que a gente também tem que ponderar no Brasil é o seguinte: a gente chegou ali na pandemia a uma taxa de desemprego de 12%. Da pandemia para frente, a gente está com uma taxa de desemprego hoje em 5%, mais ou menos. Isso é o que dizem os dados. O nosso crescimento médio foi de 2,5% ao ano, nesse período. Você olha hoje, você não tem como jogar essa taxa de desemprego para zero. E aí, a redução, esse crescimento, que não é ruim, mas está longe de ser algo fantástico, foi muito porque muita gente saiu do desemprego para o setor, para estar empregado, para gerar alguma coisa. Agora você não tem isso, como é que você vai crescer? Então, assim, a gente vai começar a entrar num cenário que a gente tem um potencial de crescimento menor, porque a gente não tem, a produtividade do Brasil tende ao fiasco, e assim, você tem um problema de crescimento também aqui. E aí vai depender o quê? De um boom de commodities de novo? A gente vai fechar o fiscal como? Vai taxar todo mundo, vai dobrar, né? A gente não tem meta, mas quando alcançar a meta, dobra a meta. Deve ser isso, assim, que eles pensam. E assim, é um cenário meio complicado. E no final das contas, isso bate no câmbio daqui a pouco.
pode não bater agora, de início, porque tem um fluxo para emergente, mas daqui a pouco o pessoal faz conta. De vez em quando, assim, de tempos em tempos, o pessoal senta e faz conta. E aí, quando faz conta, tem os movimentos mais bruscos. E eu não considero irrelevante a chance do Lula ser reeleito. Por mais que aqui, assim, o Jason vê, a Faria Lima, muita gente já diz que não, é impossível ser reeleito. Eu, na minha opinião, eu acho que ele tem uma chance muito grande de ser reeleito. E algumas coisas, assim, o Haddad vai sair agora, não tem um certo nome definido quem vem, de repente ele vai vir com um nome que o mercado vai achar interessante, tem alguns ventilando por aí, mas assim, eu acho que vai ser tipo aquela jogada da Dilma, tentou botar o Levi um tempo ali para ver se acalmava os ânimos, e depois veio a bomba de novo. Então, assim, eu vejo que a gente já está num patamar de câmbio aí que é bastante positivo para o Brasil. Cair mais vai ser uma tarefa difícil, dada a perspectiva. Agora eu quero fazer perguntas sensíveis. Jason, a gente não, logicamente aqui nós não somos paranormais, a gente não tem como prever o futuro, mas eu infelizmente diria que eu acho que as chances do Lula se reeleger são maiores do que qualquer outra possibilidade, começando porque a direita está batendo cabeça, está desarticulada. Falta muito tempo? Falta. A única coisa que me chamou a atenção foi recentemente a pesquisa do Meio, onde ele apontava, e me surpreendeu o nível de competitividade que um candidato da direita, e eles simularam ali diferentes nomes, teria. Mas foi a única pesquisa que mostrou isso até agora. E a gente sabe que quem elege o presidente não é a Faria Lima, a população brasileira predominantemente ela é desinformada, ela é menos privilegiada, e o PT voa de braçada. E ele, se ele dá Bolsa Família, daqui a pouco eu digo, talvez ele vai dar agora, além do gás, o transporte, a internet e ainda um vale balada. Então tudo é possível, né? O que você acha? Vai lular ou a gente ainda tem esperança de outro rumo? Eu não vejo a vitória do Lula como certa, não, porque se nós observarmos com tudo que eles conseguiram, tudo que eles deram, tudo que eles estão prometendo, inclusive a questão do IR, tudo que aconteceu, chegou-se num ponto em que eles não conseguem reduzir primeiro, eles não conseguem reduzir a impopularidade do governo. É uma das maiores, está se aproximando de momentos muito críticos ali do petrolão, mensalão, da impopularidade do governo, o nível que está correndo agora, e isso me impressiona dentro de um cenário em que você é o governo vigente, e é um governo vigente que está gastando os tuchos para tentar. Então, esse ponto eu acho um ponto muito sensível. O que me preocupa é realmente essa questão da direita desarticulada e essa insistência da família Bolsonaro em que prefere perder a eleição a perder o bastão, né? Muitas vezes tem disso, e o nível de rejeição também ao Flávio é muito elevado. Mas eu acho que isso tudo ainda, nós estamos num nível de especulação muito elevado, porque não se definiu nada ainda, e eu ainda acho que, por exemplo, ainda que eu não goste de como a família Bolsonaro conduz o país e como conduziu, que eu digo assim, que a economia, você teve dois fatores muito importantes da economia durante o período do presidente Bolsonaro. Um foi a pandemia e outro foi o presidente Bolsonaro, que apesar dele, o Guedes conseguiu fazer muita coisa importante. Apesar dele, o Guedes conseguiu fazer muita coisa importante. O Guedes foi um herói nesse momento. Ele teve muita coisa que ele teve que retroceder em termos macroeconômicos, mas ele avançou em termos microeconômicos. GovBR, desburocratização da economia, digitalização da economia. O próprio Tarcísio também conseguiu fazer muita coisa a despeito do desgaste político, que primeiro foi criado no primeiro ano. O governo Bolsonaro entrou metendo o pé na boca de todos os aliados, e entrou também naquela achando que ganhei agora, o Congresso tem que fazer tudo que eu quero. Não é assim. O Congresso brasileiro ele é fisiológico, você precisa sentar e conversar, precisa fazer política,
porque senão você não consegue avançar, né, no Brasil. Não tem jeito, é o modus operandi brasileiro, você precisa fazer política. Mais uma interrupção rápida. Eu tenho notado que muita gente que assiste os episódios ainda não segue o canal. Então, um pedido. Não deixe de seguir, acione o sininho para que você sempre seja avisado dos próximos episódios. De qualquer maneira, eu vejo o seguinte, você tem um governo que tem nesse momento a máquina na mão e não consegue avançar em termos de popularidade, não consegue sair de uma zona muito perigosa por um presidente que se acha tão popular. Então eu não consigo ver a vitória dele como algo fácil e eu consigo ver a derrota como algo crível. Só que eu ainda estou vendo numa faixa muito 50-50 no curto prazo, ou seja, a gente está muito meio a meio nessa história ainda. Primeiro que ainda estamos no primeiro mês dessa história toda, e eu acho que assim, a partir da consolidação dos candidatos, e eu não vejo assim, eu acho que a fragilização da direita, ela ainda está concentrada, pelo menos agora, na questão de ainda não se haver uma definição de curto prazo. Do momento em que, se houver uma definição, a contragosto, eu acho que vai haver, sim, um movimento, pelo menos agora, de união na tentativa de fazer-se um governo alternativo a esse que está agora. Então, tudo bem. Aí eu não vejo, por exemplo, se for o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio também vai tentar, e o Zema também vai tentar. Não vejo isso. Eles talvez tenham a compreensão de que eles recuarem nesse momento talvez possa ser mais importante, ainda que não sejam o candidato da escolha deles. O mercado financeiro é a mesma coisa. O mercado financeiro não teme o Flávio Bolsonaro pela sua pauta econômica. O mercado teme o Flávio Bolsonaro, primeiro pelo potencial de rejeição, que a gente sabe que rejeição é um fator muito relevante para as eleições no Brasil. Ou seja, quando você tem dois candidatos com uma rejeição muito aproximada, fica difícil você imaginar o resultado final. E depois, dúvidas também em relação ao futuro, se caso eleito, né? Ele vai agir como o pai dele agiu durante o governo dele, que muitas vezes mais atrapalhou a equipe econômica do que ajudou. Ou seja, ele deveria ser aquele baluarte de colocar as pautas do governo, da equipe econômica para frente, e na verdade muitas vezes ele ia contra as pautas da equipe econômica, né? Então, é nesse sentido que muitas vezes você fala assim, mas de repente o Flávio vai escolhendo bons nomes, alguém ligado ao Guedes. Já se citou, por exemplo, a possibilidade do Mansueto Almeida. Mansueto Almeida ele é unanimidade no mercado como um fantástico economista. Ele era unanimidade quando ele trabalhava no governo. As pessoas gostavam muito dele porque ele é uma pessoa sem viés político, extremamente técnico e com um conhecimento que poucos economistas têm da máquina pública no Brasil. Mas também se aventaram o nome dele caso fosse, por exemplo, no Tarcísio. Para o mercado financeiro, não sabemos quem seria o vice. Tarcísio candidato e o Mansueto Almeida como ministro da Economia seria o cenário dos sonhos. Mas ainda não sabemos. Só vamos saber talvez daqui a um mês. Daniel, quais os cisnes negros que podem aparecer na sala? O que eu acredito que pode ser, primeiro, o nível de taxa de juros que a gente tem, real hoje, sendo negociado no mercado, o país não aguenta mais muito tempo. IPCA mais 8 e alguma coisa, é uma taxa muito alta para você se financiar, né? Mas quando você fala não aguenta, no sentido, o que seria o não aguentar? Não aguentar é que a conta vai começar a não fechar, você vai ter dificuldade na rolagem da dívida, até para atrair capital, assim, quem vai entrar nessa dívida, e o governo começa a virar um governo zumbi, né? Até cair. Então, assim, o governo pode cair, porque vai parar a economia. Assim, não tem como você, com um nível de endividamento tão grande, e você tendo que rolar essa taxa gigante. Uma coisa é você pegar e falar assim, os Estados Unidos tem trilhões em dívida, e daqui a pouco a taxa de juros dos Estados Unidos está em 1,5%, 2%. Beleza, isso vai. Agora, a gente está falando do Brasil com uma taxa
real de mais de 8% para vencer daqui a 3 anos, sabe? Assim, o NTN-B para 2029 está pagando IPCA mais 8, assim, e vence 2029, sabe o que é isso? É 3 anos. Então, assim, é um peso. Um outro problema que eu vejo é o seguinte: imagina o Lula reeleito, né? A gente vai ter a mesma condição política no Brasil. Só que você tem um movimento, China, Índia, vendendo treasury, essas coisas, e a gente já teve um movimento geopolítico dos Estados Unidos na Venezuela, os Estados Unidos. A gente vai ter que começar a olhar que, assim, olha, a gente está mostrando para os Estados Unidos que a gente não quer ser parceiro dos caras. A gente vai ter... Quem vai defender a gente é a China? Cara, é uma dúvida, porque até hoje ninguém dependeu de uma China, ou a Índia não vai defender ninguém, mas assim, ninguém dependeu da China para te causar, para proteger você sobre alguma coisa. E aí você vai olhar e você pode ter uns Estados Unidos numa postura muito pior do que a gente teve até agora. Então, assim, para negócio, para um país que a gente está pensando assim, independente de política, mas num cenário geopolítico, cara, a gente pode virar uma ilha no mundo. E aí é uma cagada. Por quê? Porque, assim, o nosso negócio com a Europa hoje, o acordo Mercosul-Europa, não é um acordo que todo mundo aceitou e falou, beleza, a França está brigando lá, que os caras não estão querendo assinar. A Europa não é tão de acordo com fazer um negócio com o Mercosul. Então, assim, a gente não tem essa abertura toda econômica e uma pujança para a gente falar assim, olha, eu bato de frente com o americano porque independe. Então, assim, se daqui a pouco cessa o fluxo de capital para cá, o dólar dá uma pancada, cara, eu acho que isso pode ser um problema sério e que ninguém está vendo. Assim, o Banco Central Brasileiro, se o Jason pode até me corrigir, fez a maior venda de treasuries agora, né? De reservas, parece que foi 60 bi. Cara, você está alocando aonde? Sabe? E aí é outra questão. A gente tem que ter muito cuidado com onde a gente está, o que a gente está fazendo, se a gente não está fazendo um movimento político e não um movimento econômico, porque, cara, a gente é um país pequeno, né? Assim, se você olhar, a gente é um país pobre, a gente depende, a gente tinha que ser amigo de todo mundo, não brigar com os outros. Então, assim, esse é um cisne que eu acho que pode ser um problema para o Brasil. E nos Estados Unidos, se você olhar esse mercado, os bancos regionais eles têm alguns probleminhas lá, né? Porque são as taxas de mortgage estão muito altas ainda, e esses aí estão torcendo para o juro cair, porque se começar a dar problema, a gente pode ver uma dor de cabeça aí nos Estados Unidos com os bancos regionais e até onde isso vai segurar. Então, assim, são alguns pontos que vale a pena monitorar de perto, porque pode causar problema. Agora, aqui, hoje o pessoal está animado. Tu vê aí, a Bolsa Brasileira subindo 3%. O pessoal tá bem feliz. Parece que a gente vai virar a Suíça. Estamos quase. Jason, eu tenho, entre outras preocupações, uma delas é que mais cedo ou mais tarde pode vir uma correção dos mercados acionários americanos e dependendo se ele vem aos poucos e cai aos pouquinhos, é uma coisa, mas uma crise parecida com 2001, por exemplo, não vou falar 2008, puxa o mercado inteiro para baixo, só tira a liquidez, vai disparar o câmbio, e pode ter consequências para um Brasil fragilizado. Esse é um receio. O outro receio é o nível de endividamento da imensa maior parte das economias, e uma coisa é quando eu estou quebrado, mas meu irmão está com grana, ele vai me ajudar. Outra coisa é quando está todo mundo quebrado, meu tio, minha tia, meus avós, meus amigos. Como eu mesmo confesso
que eu falo, eu acho que eu não estudei o suficiente, porque é uma dinâmica difícil até de entender qual seria o efeito. Nós estamos aí falando de risco de cauda, né? Isso seria o famoso cenário de pior dos casos. Mas, dentro do contexto que nós temos atualmente, em termos especialmente dessas crises globais que nós sofremos, eu acho que curto prazo nós ainda temos liquidez suficiente, os países estão nessa briga toda por um ciclo de corte de juros muito acelerado, as pessoas ainda não sabem o que será dessa história de AI, produtividade, redução de empregos, esse tipo de coisa, as pessoas ainda não têm noção do que isso pode acontecer. Então eu acho que assim, curto prazo, dá para surfar uma onda, tentar prever esse cisne. Esse daí ele é complicado, porque ele realmente, se a gente for pensar de maneira como os permabears, que a gente conhece aí de mercado financeiro, são famosos, os permanentemente pessimistas colocam, há um desenho, sim, para uma crise horrorosa acontecendo no mundo. Há uma crise de liquidez, dado que nós estamos em diversos países colocando de maneira quase que imoral dinheiro na economia. E eu digo o seguinte, quando eu falo assim, a dívida pública nos anos 70 no Japão, ela era vista como um risco moral intergeracional, né? Esse é um fator muito importante. E agora, as pessoas não estão mais pensando no risco moral das dívidas públicas e muito menos intergeracional. Nós estamos lançando para gerações futuras uma dívida que de repente não pode ser paga. Nós estamos já numa situação, por exemplo, que talvez tenha tido uma das poucas reações de curto prazo que eu vi positivas em relação a isso foi do próprio Trump, quando ele fala do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Quando ele quer proibir, por exemplo, de que corporações comprem single homes, ou seja, de que empresas compram imóveis residenciais. Porque nós já temos um custo intergeracional de uma geração que não consegue mais ter casa. Nós já chegamos nesse ponto, já está se cobrando uma conta, já tem uma geração que não é capaz de comprar um imóvel, dado o custo que está tendo agora. Qual que vai ser o custo intergeracional que nós vamos ter no futuro dessas dívidas públicas da maneira como elas estão acontecendo agora? Da dificuldade e da capacidade de rolagem dessas dívidas. E você tem... e o problema, muitas vezes, é não o custo da dívida, porque você tem, por exemplo, dívidas que são de longuíssimo prazo, né? Você está falando de uma dívida de 30, 40 anos, mas você tem vencimentos, rolagens que precisam acontecer no meio do caminho, que tem um custo elevado. Então, o AI pode se tornar alguma coisa também que vai absorver uma parcela muito significativa de empregos. Eu tenho um exemplo em família do que o AI faz, porque o meu filho trabalhava na Meta, com atendimento a desenvolvedores, e ele chegava às 5 horas da manhã lá para trabalhar, para atender pessoal de Europa, tudo. De repente ele chegou um dia lá, tava um monte de gente foi mandada embora, junto com ele. E depois eles descobriram que, depois o gerente deles acabou sendo mandado embora junto, foi o cara que mandou todo mundo embora, e foi todo mundo substituído por AI. Todo mundo foi substituído por uma ferramenta que fazia o atendimento automatizado. E que muitas vezes esse atendimento automatizado, a gente sabe que ainda não está perfeito. Mas se ele ainda não está perfeito, se ele ainda não chegou na perfeição, o que vai acontecer quando esse AI chegar na perfeição? Então, olha só, nós temos uma série de elementos que se nós formos parar para pensar, para tudo, corra para as montanhas, né? Mas é difícil a gente prever quando isso tudo vai acontecer, se vai acontecer em conjunto, se vai acontecer uma coisa só, se vai ser deflagrado pelas dívidas, se vai ser deflagrado pelo AI, se vai ser deflagrado pelo mercado, por uma necessidade de uma correção dos ativos, porque esse movimento que nós vemos na Bolsa Brasileira nem de perto é o melhor do mundo. Nós temos outras bolsas de mercados emergentes que estão batendo a gente muito fácil. Né? O desempenho do real, por exemplo, no ano passado, nem de longe foi a melhor moeda do ano passado. Nós estamos na rasteira de um excesso de liquidez. Então,
se a gente for pensar nessa percepção de tudo que pode dar errado, tem muita coisa que pode dar errado. Correção dos ativos, problema das dívidas elevadas, problema do AI, talvez o excesso de alocação de recursos que está ocorrendo em empresas conectadas à AI, a rotação de setores que se imaginou que ia acontecer acabou se revertendo e acabou não acontecendo. E eu ficaria até um pouco mais preocupado que, por exemplo, os últimos resultados, que ninguém falou muito, mas os últimos resultados de bancos americanos já não foram muito bons. E normalmente, eu acho que um dos grandes barômetros que você tem do potencial de uma economia é o resultado dos bancos. E quando os bancos que nasceram para não perder dinheiro começam a perder, bancos bem geridos, vamos colocar bem isso, quando bancos bem geridos já não dão resultados tão positivos, é aí que eu vejo um alerta amarelo. Bom, Daniel, como é que você fecharia esse assunto, esse papo, as suas considerações? Minhas considerações é que assim, a gente vive num mundo hoje muito incerto, mas é num ambiente incerto que surgem grandes oportunidades. Eu não sou profeta do apocalipse, eu ainda continuo otimista com os mercados. Eu acho que a gente pode ter surpresas positivas pela frente, mas estou sempre ressabiado olhando assim, aonde a gente, com cuidado ali. Então, eu acredito aí que vai ser um ano bastante volátil, bastante desafiador, mas eu tenho um toque de otimismo, principalmente assim, no mercado internacional. O Brasil é uma coisa que me deixa ainda um pouco mais receoso, mas eu tento ser otimista porque eu acho que o potencial aqui é enorme. E aí é como torcedor. Eu torço para isso daqui melhorar, sabe? Passando aqui mais uma vez para te encorajar a visitar o investing.com e usar o meu cupom com 15% de desconto. E você, Jason, como você fecharia esse papo? Eu sou também assim, eu sempre digo que eu sempre torço pelo Brasil, independente de quem é o governo. Eu vejo que torcer contra qualquer coisa que você esteja num cenário que você está navegando, você está num pequeno barco no meio do oceano torcendo para o barco afundar, né? Ou torcendo para o capitão ser ruim, né? Você tem um barco pequeno, está todo mundo à deriva e você está torcendo para o capitão ser ruim. Não, você tem que torcer para o capitão ser o melhor possível para você chegar lá no final. O que acontece muitas vezes é que você está chegando no final, lá perto, você está vendo que o capitão é ruim, então você fica tentando pular do barco, que é o que acontece muitas vezes. Mas eu vejo ainda 2026 é um ano que pode se desenhar de maneira positiva, sim. Há perspectivas que possam se converter em algo bastante positivo, né? Mas tudo ainda depende de uma conjunção de fatores. Ou seja, a gente ainda está dependendo de coisas que precisam acontecer, né? Ainda não aconteceram, elas precisam acontecer. Então, acho que do momento que a gente entender que essas coisas vão acontecer, a gente consegue definir melhor o cenário. Acho que janeiro, pelo menos, está sendo o período que nós estamos assim. A única coisa que nós sabemos é que nós nada sabemos. Exatamente. Bom, senhores, muitíssimo obrigado pelo papo. Jason, foi um prazer te receber, um papo enriquecedor, que tenha sido uma primeira conexão de muitas outras que a gente possa combinar. Quando eu estiver em São Paulo, vou tomar a liberdade de te convidar para a gente almoçar, fazer alguma coisa. E quando você estiver em Nova York, está convidado para passar aqui no escritório, ou até mesmo a gente gravar algo pessoalmente. Tá ótimo. Agradeço o convite e até uma próxima. E agradecer também você que acompanhou o episódio até aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixe de seguir o canal, acionar o sininho para que você sempre saiba dos próximos episódios, que logicamente são semanais. Seu like é muito bem-vindo. E eu vou deixar aqui a recomendação de outros 2 episódios muito legais. Na verdade, eu vou deixar uma live que eu fiz, onde eu falo sobre o possível comportamento do dólar, ou seja, não é um podcast, e um outro podcast correlacionado a esse assunto que a gente acabou de falar. Vamos juntos, vamos em frente.
E se lembre, na vida nada é por acaso. Pela atenção, muito obrigado.